Olá a todos, meu nome é Amanda. Estou aqui para apresentar uma pesquisa sobre interdisciplinaridade, apresentar os seus conceitos e as suas aplicações. Bom, resumo e introdução. Neste artigo, encontraremos um estudo de conceitos e aplicações da interdisciplinaridade, desenvolvendo uma análise mediada pelos conhecimentos das obras Interdisciplinaridade, Conceitos e Distinções, Interdisciplinaridade, História, Teoria e Pesquisa, e, por último, Interdisciplinaridade e Aprendizagem da Matemática em Sala de Aula, sendo respectivamente de Jaime Paviani, Ivani Fazenda. E nossa terceira obra, nós encontramos duas autoras, Vanessa Tomás e Maria Manuela. Então, no nosso cotidiano, no cotidiano docente, nós encontramos diversos conflitos e adversidades, aos quais a interdisciplinaridade poderá resolver inúmeros. O Paviani vai nos trazer e designar algumas definições e conceitos. A Ivani, ela vai expor características e práticas para a construção da interdisciplinaridade, enquanto a Vanessa e a Maria demonstram em sua obra um projeto que vai desenvolver o tema água e a relação entre as disciplinas de matemática, português e geografia. Dentre os diversos conflitos educacionais, como já expus que há muitos, ao ministrar a disciplina de matemática, nós identificaremos como principais conflitos essa busca inicialmente por conduzir o aluno a compreender e visionar o conteúdo matemático no seu cotidiano. E o segundo conflito seria essa ausência de interesse pela disciplina, onde os alunos não se interessam muito pelo estudo da matemática. Então, como primeiro autor, nós temos o Jaime Paviani, que se encontra aí na foto do slide. Então, ele nasceu em 4 de junho do ano de 1940, na cidade de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Dentre sua ampla formação, nós podemos destacar o seu bacharelado na Faculdade de Filosofia do Seminário Maior de Viamão, o seu mestrado e doutorado na Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o seu pós-doutorado realizado em uma universidade italiana. Ele já desempenhou funções administrativas e docentes em diversas universidades importantes e dispôs de inúmeras intitulações, troféus, homenagens. Então, ele apresenta aí uma vida de dedicação e pesquisa para fundamentar e estruturar as suas obras. Então, a sua obra destacada para esse trabalho foi Interdisciplinaridade, Conceitos e Distinções. Então, nesta obra, Jaime vai elucidar essa questão da teorização excessiva da interdisciplinaridade, que indispõe a concretização de sua prática, resultando nessa inexistência de atitudes. Designa-se definições que caracterizam como uma proposta metodológica, constituindo assim uma interação entre as disciplinas do currículo, constatando também a colaboração entre profissionais inseridos no contexto educacional. Então, ela vai propor essa interação, essa relação e um diálogo entre as disciplinas, em geral, entre 2 ou 3, e os profissionais que ministram essas disciplinas. Então, ela se opõe à fragmentação do saber. O que seria essa fragmentação do saber? A proposta atual do currículo escolar em disciplinas separadas e isoladas. Então, a interdisciplinaridade, ela vai prever a transformação de preceitos e perspectivas, e ela se origina nessa intervenção da construção do conhecimento, buscando promover alterações nos modelos considerados corretos atualmente
Então ela vai questionar esses modelos. Esses modelos que nós encontramos na estrutura da escola, a interdisciplinaridade vai questionar e transformar, intervir, sendo necessário compreender a estruturação do conhecimento e da gestão implementada nas instituições para efetuar essas transformações e compor a interdisciplinaridade. Então, para questionar algo, nós temos que conhecer. Essa perspectiva fragmentária, concebida nas disciplinas, propõe práticas que não utilizam a realidade. Então, elas não utilizam essa realidade identificada dentro do cotidiano do aluno. Então, por não identificar essa realidade, ela vai se demonstrar inapta a conceber as essencialidades sociais apresentadas na comunidade. Então, ela não vai apresentar esse desenvolvimento de competências e de habilidades necessárias na sociedade, se mostrando ineficaz. A interdisciplinaridade ela vai se manifestar de acordo com a circunstância apresentada. Como a interdisciplinaridade utiliza a realidade, então ela vai ser de acordo com essa realidade disposta, expondo de modo que integra saberes e indivíduos, consistindo em elementos fragmentados e distanciados. Então ela vai pegar esses elementos distanciados e fragmentados e fazê-los interagir, fazê-los dialogarem, conversarem, debaterem de um modo democrático. Então, nós temos hoje em dia educadores trabalhando individualmente em suas salas e propondo esses contextos dessas segmentações epistemológicas específicas. Eles indispõem de qualquer prática colaborativa dentre os demais profissionais. Então, eles não trabalham muito essa questão de manusear essa interação entre as disciplinas. Então, a interdisciplinaridade ela vai propor essa transformação de perspectiva, incorporando docentes e disciplinas concomitantes, consistindo em uma metodologia democrática. Então, ela vai trabalhar essa democracia. O Paviani vai enfatizar a necessidade de práticas efetivas, pois não basta apenas dialogar e teorizar, buscando a viabilidade de sua implementação. Então, não basta teorizar apenas, ela deve ser efetivamente praticada. A interdisciplinaridade, ela explicita a substancialidade do planejamento. Então, ela tem um destaque forte no planejamento, buscando resolver conflitos autênticos diagnosticados na sociedade e o desenvolvimento de conteúdos curriculares simultaneamente. Então, ela vai trabalhar essas questões sociais de modo concomitante com os conteúdos curriculares. O autor também vai enfatizar essa construção de projetos e programas de ensino, elucidando essa reestruturação do saber. Então, vai ser reestruturado o modo como se visiona o saber atualmente, para buscar essa integralidade do conhecimento. Nossa segunda autora e em destaque é a Ivani Fazenda, novamente retratada no slide. Então, o nome dela é Ivani Catarina Arantes de Fazenda. Ela nasceu no dia 12 de setembro do ano de 1941, no estado de São Paulo. Ela se dedicou aproximadamente 30 anos no estudo da interdisciplinaridade. Licenciou-se em Pedagogia na Universidade de São Paulo, cursou mestrado na Pontífica Universidade Católica de São Paulo em Filosofia da Educação e doutorado em Antropologia na USP. Dentre uma ampla diversidade de realizações, podemos destacar a coordenação do grupo GEP, designado a pesquisas respectivas à interdisciplinaridade, apresentando filiação com instituições financeiras, com instituições estrangeiras. Fazenda escreveu 18 livros e orientou aproximadamente 50 trabalhos. Então, realmente, houve uma ampla dedicação aí para estruturar essa sua obra, Interdisciplinaridade, História, Teoria e Pesquisa.
Então, no seu livro, a Ivani caracteriza as disciplinas como algo provisório, proporcionando o manuseio devido dessas segmentações fragmentares, propõe a interação adequada entre essas áreas, buscando a unicidade do conhecimento. Então, novamente, aí a gente vai ver falando dessa integralidade do conhecimento. Ela vai enfatizar o questionamento de práticas, características como ideais, estabelecidas na educação atual. Então, vai partir desse questionamento, dessas práticas atuais em sala de aula, pressupondo essa necessária transformação das propostas metodológicas identificadas nos processos de ensino e aprendizagem contemporâneos. Fazenda argumenta também quanto à especificidade humana, caracterizada pela indagação, atribuindo ao homem essa curiosidade e capacidade reflexiva. Como prática docente destacada e veemente nessa metodologia, encontramos o diálogo, não somente no cotidiano profissional, como a interação respectiva às atitudes, ao planejamento e conduções dispostas ao educador, designando então essas orientações que desenvolvem conceituações inusitadas, nos fazendo refletir de modo recorrente quanto a essas experiências que nós encontramos no cotidiano educacional, considerando-as a todo instante como constituintes dessa potencialidade de transformação. Então, essas experiências do nosso dia a dia, de profissionais, de educadores, elas vão nos trazer esse potencial transformativo. A Ivani expõe que a pesquisa potencializa essa construção do conhecimento, constituindo, assim, em um componente essencial para o ensino e aprendizagem de discentes e professores, relatando uma percepção totalitária do indivíduo quanto ao seu desempenho na sociedade, devido à compreensão de integral do propósito do sujeito, estabelecendo uma coesão relacionada ao pesquisador e à universalidade em análise, consistindo em uma característica primordial da pesquisa interdisciplinar. Ela destaca o trabalho coletivo, decorrendo projetos efetivos de condução democrática e desenvolvendo esse interesse na proposta apresentada. Então, prosseguindo aí, nós encontramos a Vanessa Tomás e a Maria Manuela. Então, a Vanessa Sena Tomás, ela possui uma licenciatura em matemática, mestrado e doutorado em educação pela UFMG e realizou pós-doutorado na Unicinos. Ela ministrou para cursos técnicos na sua instituição de formação inicial e para graduações matemáticas. Atualmente, ela coordena grupos de pesquisa inerentes ao estudo da matemática e educação. A Maria Manuela Martins Soares David concretizou sua graduação em licenciatura em matemática na Universidade do Porto, situada em Portugal, realizando doutorado na Universidade de Londres em educação matemática e atualmente leciona na Universidade Federal de Minas Gerais, desempenhando essa função desde 1983, ministrando aulas para pós-graduação e para graduação em matemática e de pedagogia. Então, assim, uma formação, muito estudo e, novamente, muita pesquisa para estruturar esta obra em que vamos analisar, que é a interdisciplinaridade e a aprendizagem da matemática em sala de aula. Então, será aí esses conceitos de interdisciplinaridade focados aí e direcionados ao ensino da matemática. Então, destaca-se com veemência nesse projeto o tema da água, que é caracterizado pela relação entre profissionais e disciplinas de matemática, português e geografia. Então, nós temos 3 disciplinas aí. Implementado em uma instituição pública, na cidade de Belo Horizonte,
para alunos dos 8º e 9º anos de ensino. Buscou a concretização significativa dos saberes ministrados, ou seja, significativa, por quê? Para que os alunos compreendessem o significado e a estruturação daquilo que estavam aprendendo. E sua aplicabilidade em circunstâncias externas ao âmbito escolar. Então, eles compreenderam aquele conteúdo ministrado no seu cotidiano. Então, a pesquisa apresentou relatos das professoras, ela apresentou entrevistas. A Rosângela, que ministra aula de português, ela esclareceu essa integração disciplinar e conscientização relacionada aos materiais de leitura disponibilizado, concebendo a percepção dos alunos para a relação dos conteúdos. A Thelma, que ministra matemática, relata tensionar inicialmente a análise e exposição dos preceitos referentes à aplicabilidade de regra de 3 no cotidiano dos estudantes, estabelecendo o comparativo quanto à média de consumo de água identificada nas casas, promovendo práticas autorreflexivas intrínsecas à contribuição ao aumento e utilização de água, argumentando a ênfase ao manuseio adequado deste recurso. Então, não somente aplicou o conteúdo de regra de 3, que é previsto na matriz curricular, como também ensinou às crianças, aos estudantes e adolescentes quanto a esse uso consciente da água e os fez compreender como eles podem contribuir nesse aumento do consumo da água. Então, as professoras que eu mencionei agora, elas implementaram práticas de conscientização que expandiram significativamente esses contextos epistemológicos exigidos nas séries inseridas ao projeto, enquanto a educadora de geografia diz ter solicitado o desenvolvimento de sugestões para a resolução das adversidades encontradas, construindo assim uma gestão democrática de conflitos. Então, os alunos tiveram que propor soluções para esse desperdício de água e para essa falta de água, para essa crise hídrica aí do país. E o que ela conseguiu com isso? Os alunos, além de compreenderem essa questão aí da água, da necessidade da água, desse recurso, da valorização desse recurso, eles desenvolveram essa gestão democrática de conflitos. Aprenderam a gerir esses conflitos no cotidiano deles. Então, no projeto, decorre a inserção de conteúdos dispostos no currículo das disciplinas correlacionadas, de modo a trabalhar, assim, a interdisciplinaridade, identificando a aplicabilidade dos temas no cotidiano, tornando-os significativo para os alunos. Resultado e discussão. De acordo com as informações e saberes expostos que eu apresentei aqui no artigo, contemplamos a caracterização efetiva da interdisciplinaridade devido aos relatos de Paviani, que estabeleceu a busca da integralidade do conhecimento. O autor apresentou a necessidade colaborativa de disciplinas e educadores e a moção efetiva de práticas, contrapondo a excessiva teorização. A Ivani, ela desenvolveu um percurso para essa unicidade do saber, enquanto a Vanessa e a Maria, elas demonstraram esse projeto manuseando essa possibilidade metodológica da interdisciplinaridade e contemplando que é possível interagir essas disciplinas e é possível aplicar projetos que contribuam para essa interdisciplinaridade e que de fato a faça acontecer dentro das instituições. Então, pressupõe-se a complementaridade dos autores e obras relatados. Portanto, a análise contemplada neste estudo possui caráter integral, devido à presença das 3 obras
e a aplicabilidade dessa metodologia. Então, os livros aqui, se fossem colocados em comparativo, poderia se compreender e perceber que eles têm um caráter complementar, eles se completam e comprovam, dentre os diversos conflitos, a busca por consolidar e constatar a aplicabilidade dos conceitos das disciplinas no cotidiano, deparando com questionamentos constantes de discentes quanto à utilização do conteúdo em sua rotina. Então, aqui nós apresentamos esse conflito de que cotidianamente os alunos nos perguntam: professor, para que eu vou usar isso? Professor, por que eu estou aprendendo isso? Então, este é um conflito em que a interdisciplinaridade manuseia esses contextos do currículo concomitantes à realidade do indivíduo, orientando-o, assim, a compreensão quanto à necessidade dos conhecimentos adquiridos. Então, o aluno vai visionar aquele conteúdo no cotidiano dele. Como exemplo, nós temos no próprio artigo o projeto que trabalhou o tema da água, que desenvolveu competências sociais, desenvolveu os conteúdos curriculares e desenvolveu nos alunos essa compreensão do porquê estudar a matemática, o português, a geografia. E outra diversidade que nós podemos encontrar é essa ausência de interesse, respectiva à obtenção de saberes, e foi desenvolvida nos processos narrados decorrendo do envolvimento desses alunos e participação com o projeto e práticas, promovendo assim a elaboração desse interesse na disciplina. Então, esse envolvimento, essa participação, os fez se interessar com o conteúdo ministrado. Então, como conclusão, nós temos, portanto, que devido à análise contemplada neste artigo, a presença irrefutável de conflitos no cotidiano docente e a essencialidade imprescindível de transformações na educação vigente, sendo esta incapaz de subsidiar a sociedade contemporânea. A interdisciplinaridade mediará essa resolução de ambas as adversidades apresentadas, proporcionando a formação integral do indivíduo, utilizando-se a condução e reestruturação de perspectivas dos profissionais para buscar essa necessária modificação no ensino. Bom, eu finalizo por aqui. Espero que tenham gostado, que tenha sido edificante e que possa ter contribuído aí pelo menos um pouco para esse aperfeiçoamento de conhecimento de quem tem assistido. Agradeço a todos que tenham visto e até o próximo PIC.